Olá, tá começando o 161º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, bom tá de volta. Foi muito legal acompanhar como ouvinte, e editor, né? Ouvinte e editor do episódio da semana passada. Obrigado ao Rambo por ter me substituído enquanto eu tava num voo, mas deu tudo certo. Ficou muito bacana como sempre o episódio. Tava com saudade de você. Que bom. Senti sua falta também, Marcos. Bom que você está de volta. Pois é, e foi numa semana bastante agitada, muita coisa de bastidor. Essa semana não teve tanta treta de bastidor, mas teve uma grande. E até talvez ultrapasse as tretas todas somadas da semana passada. Mas eu quero saber um ponto rápido sobre indicações de Emmy. Na semana passada saiu a lista de indicados. A Apple não, Severance e The Studio carregaram a Apple nas costas. É incrível. Eu falei pra Lari, The Studio levou acho que 18 indicações lá. Como? Falei, o pessoal de Hollywood gosta de ver a si mesmo na tela, né? Mais 81 indicações no total, né? Pois é, fiquei bem, assim... Severance, eu, de certa forma, já esperava. E tiveram 27 nomeações, como destaque em série de drama. O Adam Scott, a Britt Lowe, vários atores ali também conseguiram, né, nomeações do Emmy. Tem nomeações também para edição de som, para design da abertura, casting. Tem várias nomeações, ao total foram 27 não, 23 nomeações. Agora, The Studio também, 23 nomeações. 27, confundi aqui. Severance, 27 nomeações. E The Studio, 23 nomeações. Então, as duas com mais de 20. Também chama muita atenção, né? The Studio ali se destacando com nomeações na categoria de comédia. E acho que é o que você falou, né? Hollywood ama se ver. Então, uma série de Hollywood sobre Hollywood, com os atores de Hollywood... Foi bem, e nós já falamos aqui um pouco sobre The Studio. Eu mesmo curti muito a série, demorei pra começar a assistir, mas quando eu comecei, falei, pô, que série bacaninha, gostosa, divertida de assistir. E a Apple se deu bem, né? Pelo menos com as nomeações. Claro que ainda a gente precisa esperar mesmo o Emmy rolar pra descobrirmos quem vai ganhar, mas são boas nomeações aí pra Apple fazer campanha em cima. Tem outras séries que apareceram. Shrinking levou 7 nomeações. Teve também Slow Horses, que eu não assisti, 5 nomeações. Disclaimer levou 2 nomeações. Mas Severance e The Studio, impressionado, né? Mais de 20. Pois é bacana aí É engraçado que The Studio tem a categoria de melhor ator convidado em série de comédia. E é assim, o primeiro indicado é o Bernthal de The Bear, e é bizarro que sempre The Bear entra em comédia nas premiações, porque acho que não tem drama de meia hora, tem um lance desse, e The Bear acaba entrando em comédia. Aí depois é tudo Bryan Cranston, The Studio, The Franco, The Studio, Ron Howard, The Studio, The Studio, The Studio, tem umas 6, 7 assim. Aí por último é o Dave Chappelle, no Saturday Night Live. Mas então nesse eles provavelmente vão ganhar. Deve ser o Martin Scorsese, só porque é o Martin Scorsese como um ator convidado em série de comédia, então provavelmente vai ser ele. Mas achei que Shrinking levaria mais indicações. Levou todas as que eram meio óbvias que iam levar, né? Inclusive a indicação do Harrison Ford como de melhor ator coadjuvante em série de comédia, né? O Jason Segel também, que é o Marshall lá de How I Met Your Mother. Mas essas duas devem fazer uma boa varrida. E eu espero que todo mundo da Apple que ganhar agradeça Saul Saperstein na hora que for lá subir o palco e pegar a premiação, e que nunca viu The Studio. Quando vocês assistirem, essa piada vai fazer sentido. Vai, uma boa referência se isso acontecer na vida real. Vai ser muito bom. Agora, na semana passada, vocês falaram sobre a gambiarra que você encontrou, né, Felipe, para trazer de volta o Launchpad, mas não é uma garantia ainda de que isso vai funcionar eterno, mesmo porque quando você ativa essa gambiarra, o link vai estar na descrição para quem perdeu isso, mas você perde o jeito novo lá que o Spotlight se comporta. E o Rubens falou o seguinte, né? Eu usava o Launchpad, sou mais de procurar visualmente o que eu quero
do que chamar o nome usando a busca. Fora que é bom para ver tudo o que tem instalado antes de você fazer uma limpa semestral. Sem ele, onde que o pessoal vai achar tudo o que tem instalado para fazer essa limpa? Verdade, né? Era mais fácil, assim, você ainda pode abrir o Finder, olhar lá a pasta aplicativos, mas eu, de novo, gostava da possibilidade de organizar os aplicativos do meu jeitinho dentro das pastas. O pessoal já deu várias dicas ali, teve gente que colocou a pasta aplicativos no dock, mas aí eu ainda sou talvez um dos poucos, talvez, que me acostumou a usar o Launchpad, a ter essa organização. E, de novo, existem aplicativos que eu uso de vez em nunca, mas que eu lembrava onde eles estavam no meu Launchpad, que agora, com o sistema novo, eu tinha que ficar lá procurando. Qual que é o nome daquele aplicativo mesmo? E fico lá, scrollando a lista de aplicativos. Então, eu gostava, mas... Isso, né? A gente tem que aceitar que tem umas coisas que se vão mesmo. Pois é, e o Launchpad, para quem não tem Mac, não sabe o que é, por que é tão grande assim o problema? Ele era um jeito de você fazer um movimento de fechar a mão com todos os dedos assim no trackpad e ele passava a exibir os aplicativos instalados no Mac como se fosse um iPad. Né, os ícones lado a lado ali num grid. Era um jeito visual muito fácil com telas, né? Você tinha paginação ali, ia scrollando para as laterais e tinha mais apps, então é um jeito bastante visual mesmo. No fim das contas, se você apertar, né, comando espaço e, sei lá, comando 1, que já vai direto para a parte de applications, você vê os aplicativos meio que de um jeito, dá na mesma. Né? Aí, o modo de exibir os aplicativos, com a diferença que junto dos apps de Mac tem também os apps de iPhones. É meio misturado isso, eu achei até ruim. Tinha que ter um jeito de filtrar, talvez tenha, eu não encontrei. Tem uma opção Ah, nos achei aqui. ajustes que Ok, dá ok, pra... ok, ok. É. Você pode ver como lista, como um grid e exibir ou não os aplicativos de iPhone. Ok. E aí, a partir de lá, você faz o que você quiser, né? Vai lá no Get Info e vai. Mas é um jeito menos rápido para quem estava acostumado com o Launchpad de fazer isso. Vamos ver se até o fim do ciclo de betas a Apple volta com ele, vai saber, né? Porque nesse momento, se você faz é isso, né? Você faz um movimento que seria o Launchpad, ele já abre o Applications direto com isso. Então, para eles, tá resolvido, vai estar substituído. Dificilmente vai ter opção ver o Spotlight novo que a gente está mó orgulhoso que é que todo mundo use, ou então ver o Launchpad velho. Não, vai ser assim. Vamos ver se esse jeito que você encontrou, né, Felipe, sobrevive ao ciclo de betas. Exatamente. Eu chuto que em algum momento vai sair, que a Apple só não teve tempo, né, dentre as prioridades que eles têm, tirar um Launchpad que eles só podem esconder ali por enquanto, não é uma prioridade. Então, acho que ele vai continuar ali escondidinho mais um tempo, mas possivelmente até a versão final, acredito que daí eles devem sumir com o Launchpad de vez. Então, se você ficou viúvo do Launchpad, assim como eu, ainda dá para usar nesse beta 3, né? Mas quem sabe aí nos próximos daí eles já tirem essa possibilidade. Exato. E outras coisas que vocês estejam ou sentindo falta, ou que vocês estão dando graças a Deus que sumiram, pelo menos nesses betas mais recentes, digam pra gente. Vamos ver se pinta beta público hoje, essa semana, né? Aí mais gente vai poder ter contato com os sistemas e dar impressões aqui pra gente. Mas podem já ir dizendo em gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero já trazer aqui esse assunto que agitou bastante, pelo menos os bastidores de quem acompanha ou cobre Apple nessa última semana, que foi o processo que a Apple abriu contra o John Prosser. O John Prosser tem o canal dele no YouTube, ele se esforça bastante para chamar atenção, eu vou usar esse eufemismo aqui, e assim, eu nunca achei ninguém que trabalha com isso que gosta dele. Eu não sei outro jeito de colocar, né? Ele tem os fãs dele, ele tem um canal que é famoso, tem destaque, mas é curioso ver como eu nunca tive nenhum tipo de interação com ele, nunca falei com ele, não tenho... Mas quando você olha, sei lá, não sei se é o estilão de youtuber que nunca me agradou, a coisa meio escrachada, não sei. Aí quando eu vi isso aí, o pessoal comemorando, eu falei, olha, tá, não tava tão distante assim da minha antipatia só porque não tenho como explicar muito além disso. Fato é, a Apple está processando ele, e ele, quem viu os vídeos no começo do ano, ele postou primeiro um print de como é que seria a câmera do iOS, que era o iOS 19 na época, né? Aí acabou virando o iOS 26, e aí depois ele publicou um vídeo, vai ser assim, vai ser meio transparente, meio de vidro, os ícones vão ser redondos. Aí o Mark Gurman, na época, acho que já abriu isso, o Gurman falou, não vai ser redondo não, viu? Acho que ele tá viajando nisso aí. Aí ele aproveita, né, aí ele grava um outro vídeo, e ele foi levando assim, né?
E beleza, veio o iOS 26, a gente viu como é que ele é, teve muita coisa parecida, acho que o conceito mais abrangente foi muito parecido com o que ele tinha vazado lá no começo do ano, o que a gente ficou sabendo que é o Liquid Glass, evoluiu desde do visual que ele vazou. E a Apple nessa última semana foi de... Quando que foi? De quarta para quinta-feira? Ou de talvez de quinta para sexta? De madrugada saiu a Foi de notícia. quinta pra sexta. É, eu lembro que geralmente o meu turno é igual que era do Felipe, né? Termina meia-noite no Night 5 Mac. Eu fui fazer uma outra coisa. Aí eu, antes de deitar, eu falei, cara, deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa. Aí tava lá, Apple processo John Prosser. Eu falei, eita! Eu compartilhei no Slack do Night 5 Mac, todo mundo dormindo já. Eu falei, então tá bom, então eu vou publicar. E aí, nesse tem o PDF do processo e a Apple diz o que ela apurou o que aconteceu. Vamos colocar asteriscos aqui pra não ter nenhum problema. Que o John Prosser tem um brother. O brother é brother de alguém da Apple. Esse brother do Prosser estava ficando na casa desse cara que trabalha na Apple. O cara que trabalha na Apple foi dar uma volta. Esse amigo do Prosser pegou o iPhone dele de trabalho, destravou, que ele tinha a senha, e fez um FaceTime com o Prosser mostrando como é que era o sistema, bababá, bababá. Tudo isso foi gravado. A partir disso, o Prosser gravou os vídeos dele e fez o barulho que ele fez, né? Então a Apple está processando o Prosser, está processando esse cara, demitiu o que trabalhava na Apple, mesmo ele tendo sido pego de surpresa pelo que aconteceu, ele foi ficar sabendo porque alguém falou, escuta, eu vi um vídeo aqui mostrando o iOS e parece que é na sua casa. Você tá sabendo disso? O cara falou, não. E aí a Apple está processando eles todos por roubo de informações de indústria secreto, o fato do maluco ter invadido, mas pegou a senha do telefone sem permissão para poder acessar sem permissão, pegar a senha, também acaba sendo um crime nos Estados Unidos. E a Apple abriu esse processo e aí? Pois é, que confusão que rolou agora. E o Prosser é uma figura controversa. Eu também, assim, nunca tive muitas interações diretas, nunca conversei com ele, exceto por ele repostar algo que eu repostei, curtir, ou na época do 95 Mac responder alguma matéria, que a gente sempre acabava citando ele, mas interação direta, assim, nunca tive, mas ele parece ser uma pessoa meio complicada, porque justamente ele tem essa coisa do YouTube, de querer chamar atenção, de... Ele é tipo, pra quem acompanha a fofoca, o TMZ das fofocas de Apple. Excelente, é isso. É meio que isso. Então, o jeito que ele faz, aquelas breaking news, o jeito que... É uma coisa mais escrachada mesmo. Mas o fato é que, assim, ele já errou muito. Eu acho que muita coisa que ele compartilha é meio... Ele leva a sério demais qualquer coisa que mandam pra ele. Mas nesse caso, ele claramente tinha uma fonte. E aí o problema do processo, porque daí quando foi anunciado isso, a galera começou, nossa, a Apple tá perseguindo, né, quem tá publicando informações, né? A Apple tá perseguindo a mídia. O problema ali é que, segundo as investigações da Apple, é que ele justamente persuadiu e talvez até teria pago esse amigo dele para pegar o iPhone do funcionário da Apple, né? Ele sabia que esse amigo era amigo de alguém que trabalhava na Apple, que tinha acesso ao telefone, e o processo da Apple até fala que, sabendo essa pessoa intermediária descobriu a senha desse iPhone interno, que já estava rodando num beta interno do iOS 26, e a partir disso, essa pessoa esperava o funcionário sair de casa para se apossar do telefone, ficava rastreando para ver quando que a pessoa ia voltar para casa, e nesse meio tempo pegava ali o telefone, mostrava para o Prosser, mostrava para outras pessoas ali também. Então esse que foi o problema, foi o Prosser supostamente pagar, né, sabendo que ele estava pagando para alguém fazer uma coisa errada, né, para Uhum. receber informações. Essa discussão pode ir muito longe, mas a gente percebe, né? Eu sou da comunicação, sou jornalista formado, e para quem não sabe, na faculdade de jornalismo, nós temos um semestre com uma matéria de direito para entender o que a gente pode e não pode fazer como jornalista.
Então, nós estudamos um pouquinho da lei para a gente saber até onde a gente pode ir, questão de fontes. E, assim, você pagar por uma informação é considerado bem feio e errado dentro do jornalismo, né? Então, Uhum. uma coisa é você fazer a sua investigação, alguém chegou em você e te contar uma coisa. Outra é você dar dinheiro para alguém pegar o iPhone do coleguinha escondido e te mostrar essas informações. Isso é bem mais Uhum. sério, porque daí é o que a Apple tá alegando. Eles estavam, né, roubando segredos industriais ali e pagando por isso, né? Não foi uma investigação ali que por um acaso ele descobriu ou perguntou e o próprio funcionário da Apple respondeu. Não, eles pagaram alguém para ir lá futricar a casa do menino e pegar o iPhone dele escondido. Então o negócio é um pouco mais embaixo, né? Porque daí, basicamente, a ética jornalística ali não existe porque o Prosser não é um jornalista, né? Ele é um youtuber Uhum. que gosta de fazer vídeos chamando a atenção. Então, dá pra entender por que, né, e talvez isso nem passe pela cabeça dele. A gente, quando, né, o pessoal, a gente quando fala assim, né, os colegas, colegas jornalistas, quando a gente vai investigar uma história, a gente tem muito cuidado para saber de onde ela veio, se é verdade. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas também nessa mesma semana coincidiu de eu publicar uma grande matéria lá na Macworld Uhum. sobre as cores do iPhone. E eu já tinha esse documento em mãos há uns 2 meses. E eu só fui publicar ele agora porque só agora eu consegui de outras pessoas uma corroboração de que esse documento era quente, era sério. Uhum. E mesmo assim, eu posso garantir para vocês que não teve pagamento para esse documento chegar nas minhas mãos, não teve Pix, não teve persuasão, ninguém entrou na casa do funcionário da Apple para pegar esse documento escondido. Então, tem um jeito de se investigar as coisas. E claramente o Prosser quebrou essa linha quando ele pagou para alguém entrar na casa de outra pessoa escondido e pegar esse telefone escondido. Então, agora tá nessa confusão. A Apple vai para cima, porque assim, a gente sabe que a Apple não gosta muito de vazamentos, né? Ela fica meio chateada dependendo do vazamento. Tem vazamento que no fundo a gente acha que até ela que solta ali para ver se a Sim. galera, para sentir o feedback. Mas quando é uma coisa muito grande, igual foi o caso do iOS que o Prosser, basicamente, se você pegar os vídeos dele, realmente, ele foi bem certeiro ali no que acabou sendo o visual do iOS 26, porque agora a gente sabe, ele realmente viu a coisa toda. A Apple não curte muito, porque acaba estragando a surpresa que eles prepararam e tudo mais. Mas é muito raro a Apple ir pra cima, assim, de processar alguém que revelou alguma informação, né? Então, não é bem que a Apple persegue a mídia, mas é que ela, quando está claro que teve um dinheiro envolvido, uma coisa mais, né, uma repercussão assim maior, daí ela vai atrás. Foi o caso lá do iPhone do Gizmodo em 2010, que um funcionário Uhum. esqueceu no bar, aí o Gizmodo pegou o iPhone ao invés de devolver para a Apple, fez a matéria em cima do iPhone que esqueceram no bar, né, que em tese o cara tava, né, receptando ali um iPhone de outra pessoa. Então, também foi um caso um pouco mais complicado, mas são poucos casos que viram um processo, porque é isso, a Apple entende, apesar dela não gostar, o trabalho de um jornalista que fez a investigação dele dentro ali de tudo que é considerado ético e de alguém que tá literalmente dando dinheiro para obter essas informações, que daí já não é muito legal. Agora, o que vai acontecer? Esse processo vai rolar. O funcionário, eu vi algumas pessoas perguntando, não está sendo processado, ele só foi demitido. Provavelmente se queimou também, porque essas empresas trocam figurinhas, então, até onde a gente sabe, né, por lidar com fontes, geralmente uma pessoa que é pega por vazar, a empresa já espalha para os outros. Ó, esse cara aqui, ele não é confiável, não contrata. Uhum. Então, pode ser que a carreira dele em tecnologia acabou, mas ele não vai ser preso, não vai ser investigado, porque a própria Apple fala no processo que ela reconhece que o funcionário não sabia de nada. Ele foi enganado, ele foi demitido justamente porque a Apple tem cláusulas que falam, olha, você como funcionário tem que proteger informação interna. Ele claramente não soube fazer isso, então foi demitido, mas né, poderia ter sido bem pior para ele, então para ele não vai sobrar muita coisa. O foco principal do processo é o John Prosser. Esse processo deve demorar, vamos ver se o Prosser, claro, ele já tá, depois que a repercussão rolou, ele já
postou algumas coisas no Twitter dele, falou que ele não fez complô com ninguém, que ele meio que tentou jogar a carta de, ó, a informação só chegou até mim, né? Eu não paguei Uhum. ninguém, não paguei nada, mas o que tanto a Apple fala no processo e o que eu já ouvi por aí também é que realmente o Prosser sabia muito bem o que ele estava fazendo na hora de cutucar ali alguém para falar, escuta, você que tem acesso aqui, vai lá e pega essa informação para mim e tal, né? Te dou uma graninha ali depois, então é bem complicado. Vamos ver se no fim das contas esse processo vai atingir ele mesmo, se ele vai conseguir se safar. Mas agora ele vai precisar de uns bons advogados para lidar com a Apple, né? Vai, sem dúvida alguma. E a minha impressão é que existem, né? Tem um vazamento que tem o código do iOS. Vai, fuça, decompila, babá, 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 achou ali umas referências, isso pode significar, ok, é um... né, se a Apple quisesse ir atrás disso, ela poderia, né? Porque existe toda a parte até de, sei lá, né? Isso esbarra em você poder reparar ou não, né, consertar ou não seu aparelho, porque é coisa proprietária, tem essas coisas. Emulador entra junto também, né? Porque é código, tá mexendo, isso é uma coisa. Tô fuçando, aí você acha. Segunda coisa. Escuta, fulano, eu aqui trabalho na Apple, tenho essa informação. Quer? Ok, está recebendo informação de uma fonte. A pessoa tá te contatando espontaneamente. É diferente de você fazer, escuta, se você trabalha na Apple, ó, tá aqui meu e-mail, hein? Quer mandar alguma coisa pra mim? Aí, feio, né? Mas o negócio só veio, maravilha, só veio, né? Aí dá pra até dizer que o seu dever é reportar isso, porque afinal a informação... Ok, né? Aí tem esse de você pagar alguém pra pegar o telefone do outro sem o outro saber, né? O nível de descolamento. E isso é importante. O Prosser disse que não foi nada disso. Aí ele pôs esse print, né, da conversa mostrando lá, então, né? O cara mandou. O contexto da conversa é: o maluco mandou pra ele isso e falou: cara, de onde você tirou isso? Que coisa louca, que é isso aí? Ele, não vou te contar, hein, mas ó, tá aqui. Então é ele dizendo, né, que foi isso que aconteceu, que agora ele quer conversar com a Apple pra esclarecer a situação. A minha aposta é que a Apple vai querer fazer dele um caso absolutamente exemplar de que você não faz esse tipo de coisa. Então não sei se vai ter muito acordo não. E ela fala, eu quero um julgamento com um júri para decidir essas 12 coisas aqui, inclusive quanto que eles vai ter que indenizar a gente, dentre outras coisas, e vamos ver, né? Então acho que ela vai querer mesmo fazer bem de uma situação exemplar. E aí pro pessoal que tá escutando, você, Felipe, né, tem essa a fonte, por exemplo, né, você tava já com essa informação aí na sua mão há um tempão das cores. Aí a hora que você posta isso, te dá um medo da Apple vir atrás de você por estar vazando essa informação que você não pagou ninguém para ter, ela veio até você, você apurou de uma forma responsável e reportou. Você acha que esse processo da Apple para cima do Prosser pode reverberar no resto vou dizer, da comunidade de vazamentos? Eu acho um pouco mais complicado, justamente porque volta no que eu falei sobre a gente estuda lei, código de ética, então a gente que estuda sabe o que está no nosso limite. Normalmente, aqui no Brasil eu sei bem disso, agora nos Estados Unidos eu já não tenho tanta noção, mas aqui pelo menos a gente tem leis que protegem fonte para casos de, né, jornalismo e tal, que dependendo do que você consegue, você não precisa, você não é obrigado a revelar quem é a sua fonte, tem proteção para esse tipo de coisa. E se a fonte só te contou, você é só um mensageiro, né? Você não tem culpa no cartório do que a fonte te contou. Então, se eu só reportei ali tudo certinho, sem pagar ninguém, talvez a Apple pode até um dia ficar chateada e tentar me enfiar num processo, mas aí eu já acho que ela tem menos chances de conseguir alguma coisa, porque é isso, eu tô fazendo o meu trabalho de investigar, né? Indo atrás das Uhum. fontes, conversando, e no meio dessas conversas pode ser que alguém me solta uma informação, mas se eu não estiver pagando para obter um segredo industrial, que eu acho que é nisso que cai, o que a Apple tá tentando alegar com o Prosser, ela não tem muito o que argumentar ali para ela ganhar. Agora, nesse caso do Prosser, já entra justamente em, pô, o cara, né, tá pagando alguém para roubar segredo industrial, fez um plano maquiavélico, né? Tipo, ó, o fulano vai sair de casa em tal horário, aí você entra, você pega o iPhone. Então, isso acaba agravando um pouco a situação.
Claro, sempre fica aquele receio, né? Quando eu vi essa repercussão, eu falei, nossa, né? A gente sempre pensa, começou a caça às bruxas, mas aí você Uhum, vai ler e você percebe, não, dá pra ver aqui que passou do ponto, né? Foi por isso que tá sendo processado. Então, eu, pelo sim. menos, tenho bastante esse cuidado. E me lembrou também um caso, agora eu não vou lembrar o nome do leaker, mas ele ficou famoso, se eu não me engano, faz que, uns 2, 3 anos. Ele ficou famoso no fórum do Mac Rumors, que ele começou a postar várias informações também sobre iOS. Ele postou que a Apple ia lançar o Final Cut para iPad, o Logic. E depois disso, acho que era Analyst941, se eu não me engano, era o username dele. E ele ia postando, assim, várias coisas certeiras. E deixa eu até ver aqui se eu acho. É, Analyst941. Ele começou a postar várias coisas. Postou que a Apple ia redesenhar o lock screen, que eles iam mudar o Wallet App, algumas informações sobre hardware novos. E aí, depois de um tempo, a Apple descobriu, e aí que tá, a Apple foi esperta, porque eles soltaram uma informação, esse Analyst 941, que a Apple ia lançar o Final Cut e o Logic para iPad numa data X. Uhum. Não era a data verdadeira, mas ele soltou essa matéria. Nisso eles pegaram quem estava vazando e era a irmã desse leaker, que daí depois ele fez um texto no fórum do Mac Rumors falando, ó, gente, eu sinto muito, tô pedindo desculpas, a minha irmã foi demitida da Apple, eu pegava as informações dela, talvez, aí também entra nisso, a pessoa às vezes nem sabia também, né, porque tem isso, você tem um trabalho grande, às vezes você se empolga, conta pro seu irmão, conta pra sua família, me parece que foi esse o caso, mas ele pegava as informações, divulgava numa conta anônima na internet e nisso a Apple conseguiu pegar ali quem que estava vazando e ele postou um pedido de desculpas que deu a entender que a Apple poderia entrar, né, com alguma ação com ele, mas aí também por isso, né, ele estava ali com alguém, junto com alguém que deveria, literalmente assinou um NDA com a Apple, que deveria proteger essas informações e claramente estava contando essas informações para outras pessoas, porque daí nesse caso ficou claro que a irmã estava contando para ele, né? Seja Uhum. porque ela queria que vazasse ou porque contou ali sem querer, mas estava contando, ela tinha um NDA, e aí ele até comentou que estava se desculpando publicamente porque queria evitar, né, uma ação, mas é realmente muito complicado, porém, no meu caso eu ainda me sinto um pouco tranquilo, apesar de ficar sempre atento, né, mas Claro, é, é. é justamente ficar de olho, a gente tenta fazer tudo certinho para evitar esse tipo de coisa. E só um asterisco importante, tudo isso é o que a Apple está dizendo que o Prosser fez, ele fala que não foi isso, então, de pagar, etc. O que a Apple apurou e o que ela botou ali no processo, né? E ela recebeu um contato de uma pessoa anônima e falou, escuta, eu não sei nem com quem falar, essa pessoa mandou e-mail para um bando de gente na Apple. Eu não sei exatamente com quem conversar, mas só para vocês saberem. Esse cara aqui da Apple, por causa dele, o Prosser gravou esse vídeo deu nomes aos bois, assim, né? E foi botando. No processo tá até. é, é, como é que é redacted? Censurado? Censurado? É que censurado é tão pesado, né? Ganhou outra conotação. Então, tá lá censurado outros nomes, né? Vamos ver se eles aparecem aí. Quem foi que vazou isso pra Apple? Quem que deu essa dica, né? Ficam mais mistérios aí pra essa novela quando virar uma série do. Bom, do Apple TV Plus não, né? Da Netflix. Mas, e do lado também de quem. E teve também aquele caso de uma menina que foi visitar o pai no trabalho no Apple Park, gravou tipo um vlog lá dentro, e o cara foi demitido também. Teve um lance desse há uns Teve. 4 anos, Foi na talvez? época Antes, do iPhone pré-pandemia? 10, porque ela não só Hum, foi na Apple, mas mostrou o iPhone 10 antes dele chegar nas lojas. tá, ok. Então aí o pai dela também foi demitido, né? E do lado de quem vaza, é aquilo que a gente sempre comenta aqui, na verdade, né? Você tem que pensar por que que tá vazando isso. Ou tá vazando porque não concorda com uma decisão e quer ver se vazar ou o que está acontecendo, isso repercute na imprensa e convence a Apple de que é o caminho errado, que as pessoas já não gostaram, ou então é uma coisa para preparar, né? Sempre tem o exemplo clássico do o iPhone vai perder a entrada de fone de ouvido, que isso vazou 6 meses antes, para o povo desesperar, chorar, superar, e aí quando viesse o iPhone novo, essa não seria a história. Só o The Verge que chora com isso até hoje, né? E tem o meio do caminho, né? Tem sempre que considerar por que tá vazando, então isso também. Mas não é esse caso específico, por isso que ela achou que tinha o suficiente para ir atrás, é porque tem muitos passos errados até isso ter virado o vídeo, né? E eu vi o pessoal
comentando, e você vê os posts, né, que o pessoal repercute assim de Twitter, né, que Twitter é onde a inteligência humana vai pra morrer ultimamente, né? Então, mas por que a Apple não processa então o Mark Gurman, que vaza muito mais coisa do que o Prosser? O Prosser é só um youtuber honesto querendo fazer a sua vida. Por tudo que a gente comentou, né? O Gurman, até onde a gente sabe, não tá pagando ninguém. As pessoas chegam dele, ele é um cara com múltiplas fontes, extremamente bem informado ali dentro, então o fluxo só vaza, ele só espera e recebe e ele monta uma história a partir disso com as fontes dele e ele publica, né? É diferente. O vazamento é vazamento, mas como ele acontece influencia bastante, né? Alguns são crime, e é isso que a Apple vai defender no tribunal, né? Exatamente. E é muito doido, porque, de novo, esse caso do Prosser, você vê que é de um amadorismo tão grande, porque o cara fez um FaceTime de todas as plataformas seguras que existem para dividir uma informação com uma fonte. O cara fez um FaceTime, gravou a casa da pessoa de onde ele estava pegando essas informações. E aí, aparentemente, o que dá a entender com o processo é que, igual você comentou, pra mostrar pros coleguinhas, tipo, ó, eu tenho, você não tem, ele saiu mandando esse vídeo pra todo mundo. E aí, nesse mandar pra todo mundo, alguém falou, tipo, pô, essa é a casa do fulano. Então, e aí acabou. Então, assim, além de estar fazendo algo errado, ele quis se mostrar, né? Porque é típico dele. Se você assiste os vídeos dele, dá pra imaginar ele fazendo isso. Sim. Ele quis falar, Olha o que tipo, eu tenho olha aqui, só. ó. Exato. E aí nessa, ele se ferrou. Ferrou uma galera junto com ele. Então, é isso. Você claramente vê que é uma pessoa amadora que tá fazendo ali pra ganhar os cliques dele, pra chamar a atenção. Então, meu, quando a gente tá reportando uma matéria dessa, a gente faz porque a gente tem um trabalho sério ali, de querer mostrar, de querer detalhar tudo certinho. No caso, você vê que é isso. Pra Não mim, foi. quis chamar atenção e se ferrou. Pois é. Então vamos ver como é que vai ser. Isso provavelmente ainda vai por causa do processo, né? Processos geralmente não deve ter acordo nesse caso, né? Eu se fosse o Schiller, eu não ia querer fazer acordo com ninguém, eu ia, né? Com toda a fúria ali de Vesúvio. Então deve sair mais daquele processo de discovery, que todo mundo envolvido tem que compartilhar todos os documentos com a corte para que os advogados de acusação e de defesa tem o mesmo material em mãos para poder trabalhar em cima disso e não ter nenhuma prova surpresa lá na frente no julgamento que possa invalidar o julgamento, porque não pode ter prova surpresa. Então, deve ter muito material compartilhado nessa etapa. Vai demorar muito, né? Não é uma coisa de uma semana para outra, essas coisas levam anos, né, para virarem alguma coisa, mas acho que a gente vai ter sei lá, uma olhada embaixo do capô maior ainda nesse caso, pelo menos, como é que funcionou e outros vazamentos que ele possa ter feito também e recebido. E a Apple diz, esse iPhone tinha até um bando de coisa que a gente nem anunciou ainda. Então, a gente não sabe se ele tem essas informações e que ele pode acabar vazando mais coisa ainda lá pra frente. Eu acho que se ele tivesse, ele tinha vazado. Mas a Apple coloca isso no tribunal como agravante do acesso que ele teve, informações que são confidenciais, segredos de indústria. Vamos ver. Que confusão. Que novela. Pois é, né? Muito bem. Agora, vamos falar de vazamentos? Eu vou até inverter aqui só para fazer exatamente essa piada aqui e falar do Felipe que você falou sobre as cores, né, dos iPhones que devem chegar ao mundo aí em setembro, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo desconto. Se você entrar em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. E tá rolando promoção, eles estão com o mês do impacto, eles estão com coisa de 70% de desconto de capinha, de película. Além disso, eles têm acessórios para não só de telefone, mas tem de computador também. Eles têm acessórios de notebook, tem mochila, tem mala de viagem, tem fone de ouvido, tem carregador, tem cabo, tem adaptador de cabo, tem muita coisa lá para você que tem uma vida, seja ela móvel ou você quer complementar o seu setup, você entra em gorillashield.com.br. Microfone de lapela também tem muita coisa. E se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. O link está na descrição para facilitar. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, Felipe. Foi a sua primeira exclusiva na Macworld?
Na Macworld, tiveram ali algumas descobertas de código, mas reportagem assim, foi. Ok, então não vou nem apresentar, vou deixar você, que é o pai da criança, apresentar o que você fez nessa última semana que ganhou o mundo. Pois é, justamente aí numa semana em que os leaks estão em alta, eu publiquei uma reportagem bem extensa na Macworld com detalhes sobre quase que todas as cores, possíveis cores da linha iPhone 17. E a gente já vinha escutando há algum tempo rumores de cores, mas era sempre assim uma informação meio solta. Um ouviu dizer que vai ter um laranja, um ouviu dizer que vai ter um azul clarinho no iPhone Air. E agora a gente conseguiu acessar um documento, como eu falei, já tinha esse documento em mãos há uns 2 meses, mas estava ali investigando, quietinho, sem dividir, e cheguei à conclusão de que era essa informação mesmo. E nesse documento a gente viu as referências de cor Pantone para cada cor nova do iPhone. Então é um documento que seria usado ali na parte de fabricação mesmo dos iPhones, então tem a referência das cores para eles usarem ali no processo. Então a gente tem a lista completa. Então, começando aqui com o que seria o iPhone 17 base, teremos preto, branco, que não tem muito segredo. Uma nova cor que na cor Pantone seria o Steel Grey, que é um cinza, quase que um cinza espacial. Sei lá, a Apple vai chamar, vai inventar um nome para essa cor, mas é um cinza. Aí tem um verde clarinho, um roxo clarinho e um azul também clarinho. Pro iPhone 17 Air, a Apple vai seguir o caminho, segundo esse documento que a gente viu, de cores bem dessaturadas. Então vai ter o modelo preto, que é o preto que já tem hoje no iPhone 16, mas aí para os outros teremos um modelo branco, que supostamente vai ser um branco ainda mais frio do que o branco que a gente tem hoje, um azul ainda mais claro que o azul do iPhone 17 base. Eu até fiz um render comparando ali mais ou menos os dois azuis, o azul do iPhone 17. Os dois são claros, mas o do 17 era quase um gelo, um branco. Na minha percepção, vai ser igual o azul do iPhone 15, do modelo não Pro, que Uhum. aquelas cores que você olha são quase brancas, dependendo da luz que você olha, então imagina algo assim. E também vai ter um dourado, um champanhe quase branquinho, que eu também acho que vai ser bem parecido com o deserto do iPhone 16 Pro, só que ainda mais claro. Porque a ideia da Apple supostamente é ter essas cores mais claras, que é o iPhone Air, a leveza. Então ele vai ter essas cores super desaturadas. Para quem estava esperando cores divertidas no iPhone Air, não vai ser. Vai Vão ter ser cor de essas ar. cores. Vai ter cor de ar, exatamente. E aí, indo para a linha Pro, temos algumas novidades. Primeiro, preto, branco, nenhuma surpresa. Também vai ter um modelo cinza, que provavelmente vai ser ali o que hoje é o titânio natural, porque tem os rumores também de que a Apple vai abandonar o titânio, né? Então, não acho que vai chamar titânio natural, mas a cor vai ser bem parecida com o que tem hoje. E aí, de cores novas, teremos um azul escuro, que é bem escuro. Tem ali as referências Pantone para quem quiser olhar na matéria, que é a Mood Indigo. E lembra muito o azul do iPhone 15 Pro. O 15 Pro tinha um azul escuro, então acho que vai ser bem parecido ali com aquela cor, que dependendo da iluminação fica quase um preto mesmo, um cinza escuro, mas tem um tom azulado. E um laranja que está chamando bastante atenção, que outras pessoas já tinham reportado. O Sonny Dixon recentemente postou ali as lentezinhas, a cobertura das lentes da câmera, e tinha, né? As cores batem com as cores desse documento, inclusive. E aí deve rolar um iPhone laranja, que seria a cor Pantone papaya. E um adendo para a gente fazer, que eu deixei ali os renders, imaginando como seriam essas cores, é que, como até a minha fonte falou, olha, no metal, né, na vida real, tem a reflexão, a Uhum. luz muda o metal, então pode ser que alguma cor pareça mais escura, mais cara, mais clara, mais brilhosa. Então pode ser que não seja exatamente igual, mas agora a gente já tem uma boa referência do que esperar para as cores do iPhone 17. Excelente, parabéns pelo reporte. Tem uma coisa assim, né? Por exemplo, não existe a cor dourada, existe marrom. Dependendo do material, do brilho que tiver, do efeito que a luz bata, aí vira dourado. Então, não existe, né, no Photoshop, não existe dourado. Você tem um marrom que você vai pro alaranjado, aí, dependendo
Então é isso, né? Especialmente o laranja, o Trump Edition, né? A versão não tem nada dentro esse. Aí vai ser essa. Todos lembra do. Ah, é cinza ou é azul? Não sei, é verde ou é cinza, né? Era uma cor, dependendo de como a luz bate ali, fica com mais ou menos a cara dessa cor. E Pantone, pra quem não conhece, isso já ouviu falar, mas eles têm basicamente cores patenteadas. E é um jeito de padronizar qual é exatamente essa cor aqui. Né? Existem outros jeitos. Você tem, por exemplo, se você for colocar, né, no hexadecimal, 0000, é preto. Né? 3333 são geralmente 6 dígitos. Né? Cinza, 666, mais escuro. Então, o Pantone, eles têm... É um padrão que é registrado, proprietário, mas é um padrão. Tem, inclusive, né, que você falou, o Pantone... Como é que é o nome da cor? Mood Indigo. Mood Indigo. Eles dão esse nome, que aí sim fica mais comercializável ainda. E se você usar essa cor, você acaba tendo que pagar para eles, licenciamento, é tudo uma coisa, né? Mas é um jeito de você deixar aquela cor especificamente essa, todo mundo sabe exatamente o que está falando, para quem trabalha com cor poder, né, ter essa referência, não errar na cor, né? O que me chamou a atenção, em primeiro lugar, a quantidade de cores, de opções para o iPhone 17 normal. É um bando, né? Tem o preto e o branco, ok, né? Mas aí o cinza, o verde, o roxo, o light blue. Será que isso tudo vai ser lançado de uma vez só? Uma dessas cores vai ser daquele release que a Apple faz no ano seguinte para dar uma requentada nas vendas? Porque é muita cor, né? Exato, é muita cor. Tem essas possibilidades, porque até estava conversando com algumas pessoas e a gente lembrou recentemente recentemente não, né? Há uns anos atrás, teve o caso lá do iPhone 10, que o dourado estava pronto. Tava ali, a Apple mandou para a FCC, foi homologado e não saiu. Ela guardou pro iPhone 10S de última hora. Então pode acontecer de uma dessas coisas ela olhar e falar: essa aqui fica lá pra abril do ano que vem, quando não tiver aquele refresh cores. Mas eu também achei que são muitas cores. Geralmente a Apple é mais conservadora, né? Tem um caso ou outro que ela exagera ali nas cores, né? O iMac mesmo, pra mim é uma surpresa até hoje ter o iMac um monte de cores. Eu nunca, se eu tivesse que E fazer nenhuma um bonita. bingo, eu não apostaria num iMac todo colorido, mas ele existe. Então, parece que a Apple quer trazer mais opções para os consumidores, até na linha Pro, né? A gente pega aí 5 opções diferentes, né? Preto, branco, cinza, aí tem o azul escuro e o laranja. Geralmente são 4 opções ali, então se tudo estiver concreto, se ela anunciar tudo já em setembro, de fato, são muitas opções. Pois é, né? E do Air também. E é uma coisa, né, você não precisa falar nada caso você não queira, mas no documento existe alguma indicação a respeito de nome? Ou tem só os códigos e as cores? E os códigos das cores também, Não, sobre o não iPhone 17 tem. Air? Não, não tem nome. Os nomes é só identificação por modelo mesmo, não tem nome de marketing. Que isso daí geralmente é uma coisa que rola muito dentro da Apple. Os times não sabem o nome das coisas, né? Então nem o nome de marketing das cores está definido ainda. É realmente só lá, para referência, Pantone, tal, tal, tal. Não tem, você vai chamar, sei Uhum. lá, o Steel Grey, né? Que esse é o nome Pantone, mas a Apple provavelmente vai chamar de algo diferente. Mas não tem nem nome de modelo e nem nome de cor, que daí isso é pro marketing, que é uma coisa geralmente mais etapa final, assim, que é revelado. Eu te perguntei imaginando que esse era o caso, que era isso que eu queria trazer. Né? Você vê que até nos documentos internos existe uma limitação, uma separação bem grande das informações para tentar não vazar mesmo. Né? Então, quem sabe o nome. O que foi que recentemente, acho que era o nome Apple Intelligence, teve alguma coisa que eles só divulgaram no evento e eles até brincaram no talk show do Gruber. Um deles falou assim, né, incrível o que acontece quando você não compartilha internamente informação, ela não vaza. Então a gente conseguiu guardar até o último segundo mesmo aqui a informação. Não lembro o que foi, mas eu acho que foi o nome Apple Intelligence. Eu não vou me lembrar agora. Enfim, o lance é esse, né, de você deixar bem guardadas, cada uma na sua caixinha mesmo, a informação. As cores do iPhone Air serem mais... como é que é cor de ar? Cor de vento, né? Só uma lufadinha de cor. Ok, faz sentido. Imagino que vai ser uma coisa meio próxima dos iPads. Tem iPad, uma linha dos iPads também tem umas cores bem lavadinhas, Acho que é o assim, iPad né? Air mesmo, inclusive. Né? Aí, tá vendo? Então acho que vai ser uma coisa
né? Não surpreende, mas bem interessante. Esse laranja é muito curioso, né? Bem marcante mesmo. Vamos ver ele no material aplicado, se fica uma coisa mais cobre, se fica uma coisa mais ouro. Tem uma diferença grande entre essas duas Tem. coisas, né? Porque o laranja só laranja é estranho demais, né? Parece parece uma capinha, né? É, Pelos renders todos, se você olha e fala, ah, tá, pode ser um laranjão Gold is Best, da piada lá do, acho que é do Conan, né? Há alguns anos. Um cobre, se for um material que não brilhe muito, né? E ele aplicado, mas seja metálico, pode ficar mais próximo de um cobre. Sei lá, tô numa expectativa com isso aí. eu também fiquei curioso com o laranja, justamente porque os modelos Pro sempre têm cores mais sóbrias. Dificilmente a Apple escolhe uma cor chamativa. É sempre quando tiveram cores, né? A gente volta lá. O azul Sierra, aqui é isso, era um azul bem clarinho. Aí teve o verde, um verde bem escuro, né? O roxo, também um roxo super escuro. Nunca teve uma cor colorida, assim, né? Uma coisa super Uhum. coloridão no iPhone Pro. Cor Então, feliz. exato. Então, eu acho que o tom de laranja eles vão puxar pro escuro, assim, uma coisa mais escurecida mesmo. Talvez pro lado do bronze, porque eu, sei lá, eu não consigo. Pode ser que ela mude de ideia, né? Mas eu não consigo conceber um iPhone Pro bem claro, assim, esse laranjão da referência. É um pouco estranho mesmo de imaginar. É, vamos ver a hora que isso for aplicado no metal. Que cor que fica de verdade. Curioso. Parabéns de novo pelo vazamento. E falando sobre o iPhone 17 Air, veio. Esse é um daqueles vazamentos que acontecem a cada 3 semanas e as pessoas fingem que é novo, né? O lance da bateria, da capacidade da bateria do iPhone Air. Que já cada 3 semanas, vai ser pouquinho, vai ser por volta de 3.000 mAh. Que a Apple. Tem umas coisas que ainda não fizeram sentido pra mim, né? Que a Apple ela imagina que, tipo, 70% das pessoas que forem comprar não vão conseguir usar ele o dia inteiro sem precisar de uma recarga. Como que isso passa, sai do papel e vira um produto, né? E que mesmo assim ela imagina que, acho que o mix de iPhones que ela vai fazer, 10% ia ser o iPhone Air, que é super pouco também. Esses números ainda não fecharam muito para mim. Mas o que pintou aí num desses lançamentos nessa última semana é que ele vai contar com uma bateria de coisa de 2.800 mAh, que é bem pouco mesmo. Para referência, os iPhones geralmente batem o quê? Umas 3.800, 4? Os Pro hoje já passam de 4.000. Então, isso é pouco, tá? Então, já tá de novo chamando atenção para esse que pode ser o asterisco dessa versão, né? Vai ter o Battery Gate, sei lá, desse ano, a gente imagina que vai ser isso. Eu fico sempre tentando fazer um paralelo com como é que tá indo o telefone super fino da Samsung, que ela lançou e fez ninguém deu muita bola, né? E eu tô pensando em como escrever isso assim, né? O telefone da Samsung, ele é um aviso, não é um aviso, ele é o caminho para a Apple vender do jeito certo esse iPhone Air, porque são, teoricamente, né, não foi anunciado ainda o da Apple, mas muito parecidos em para quem que é, em aspecto, em capacidade ou em falta dela. Então tá sendo interessante. Mas com não é essa confirmação, quem confirma é a Apple, mas com esse mais um vazamento dando peso para que essa bateria vai ser super fraquinha, como é que você tá olhando para esse iPhone dentro do mix? E não só dentro do mix, para ele como uma unidade de um produto que a Apple vai vender, para quem, como que ela fala. Escuta, gente, boas notícias, vocês vão poder. O iPhone é tão fino que a capa que vocês vão precisar usar, que tem bateria, vai fazer parecer um iPhone normal, olha só, né? Compre. Então não precisa. Enfim, e aí? Esse é um iPhone controverso, né? Desde os primeiros rumores eu ficava. É a mesma coisa do celular super fino da Samsung, que se eu não me engano é o Galaxy S25 Edge. É o Isso. celular que ninguém pediu. Todo mundo. Queremos mais bateria, queremos mais câmeras. A Apple, menos câmera, menos bateria. Toma aqui pra vocês. A gente sabe que é uma tentativa de fazer um celular diferentão, bonito, que o design de celular tá meio estagnado, e justamente porque ou você tem muitas coisas dentro, ou você tem que tirar essas coisas para fazer um celular mais fino. E ela deve ter enxergado ali um público que está disposto a abrir mão de algumas coisas para ter um celular fino. Eu não duvido que esse público exista, porque é só pegar o iPhone 16e. O meu dentista comprou o iPhone 16e e ele tinha um iPhone 10s. Ele falava para mim, cara, eu não tiro foto, eu não fico gravando nada, eu só quero um telefone
rapidinho, que funcione, que seja levinho, de colocar no bolso, que não seja uma telha. Ele tá super feliz com o 16Z dele. Então, assim, eu também acredito que vão ter pessoas que vão ficar felizes com o iPhone 17R, porque ele é fininho e é isso que importa para essas pessoas. Pessoas que não ficam tirando fotos, não ficam gravando vídeos, que as especificações não importam muito. Mas claro que, no caso do 16, ele tem uma bateria muito boa, né? Os próprios reviews mostram isso. A bateria dele é bem decente, porque ele tem a espessura de um iPhone normal. Agora, 2.800 mAh me assusta um pouquinho. Claro que tem otimizações, o próprio iOS 26 tem um sistema novo lá que ele consegue otimizar melhor a partir de IA, como a bateria é gerenciada ali no telefone. Mas mesmo assim, eu acho que os últimos iPhones que ficaram abaixo da marca de 3.000 mAh foram os iPhones mini e os iPhones SE, aqueles de botão. Foram os últimos que estavam abaixo dessa marca e eles tinham baterias bem ruins, né? Pra quem já testou o iPhone mini, eu tenho um 12 mini aqui, pra quem já testou o iPhone SE sabe que a bateria era bem tristinha perto dos outros iPhones que foi isso, a Apple o pessoal começou a pedir bateria, a Apple começou a entregar bateria, os iPhones foram ficando mais grossos. Então, é física, não tem como ainda hoje ter um telefone fino com muita bateria. Não sei se essas otimizações vão ser suficiente. Tem que lembrar também que vai ter um chip mais novo, que também vai gastar menos. Mas mesmo com todas essas otimizações, 2.800 me parece muito pouco. Eu vi uns reviews do Galaxy Edge da Samsung e o pessoal bateu muito na questão de bateria. Tipo, é Sim. fino, é levinho, é bacana, mas bateria ordinária. Você vai ter a certeza de que ou você usa pouco ou você vai ter que andar com o carregador para lá e para cá. Então, eu acho que isso pode se repetir com o iPhone Air, mas aí entra no que eu falei. Eu sei também que tem gente que vai estar disposta a usar o telefone desse jeito porque ele é fininho, porque ele é levinho, porque a pessoa não quer ter um telefone grandão. Vamos ver se a demanda vai ser suficiente para a Apple manter esse modelo nos próximos anos, porque a gente já viu historicamente que esses modelos do meio que a Apple inventa nunca se sustentam por muito tempo, né? O mini, tá aqui o iPhone mini que as pessoas querem. No fim das contas, ninguém quis não ninguém, mas a massa não se importou muito com o mini. Aí veio o Plus porque a Apple achou que ter um iPhone grandão ia fazer toda a diferença. Também não fez. Então vamos ver se ou era o acerto ou se vai ser um iPhone que daqui 2, 3 anos também vai sumir da linha, né? É, eu fico bem curioso para saber, você falou sobre hardware, né? Que as otimizações de hardware podem espremer um pouco mais de duração da bateria, então você tem um processador que é mais eficiente, esse tipo de coisa ajuda mesmo, o próprio sistema, né? Pode estar fazendo umas coisas que são mais voltadas para esse tipo de economia de energia, mas tem que ser muito bom para justificar e te dar a confiança de que você pode fazer isso que vai faltar. Às 4 da tarde vai estar já no modo vermelho, no modo amarelo, que aí, putz, todo dia, né, brigando contra a bateria é uma péssima experiência, né? Então, muito curioso para saber como é que vai ser isso aí. Agora, plano para o iPhone 17 Pro, pintou nesses últimos dias uma notícia sobre como a Apple deve adotar um display que vai ser antirreflexivo nos iPhones Pro desse ano. E a gente já viu nos últimos anos uma melhora bem grande no quanto o vidro reflete, né? Não, tem outros que são muito melhores, né? Tem aparelhos que são. Sempre pinta, né? Quando sai um aparelho novo que tem esse como foco, aí botam um iPhone do lado do aparelho novo, deitado no chão e refletindo o céu. O iPhone é um espelho e o outro é menos espelho. É um pouco mais fosco, depende de cada um como é que dá esse tratamento, né? Então, esse eu imagino que pode ser mais um jeito de diferenciar um pouco a linha Pro da linha não Pro. Teve uma treta essa semana de display também, que a Samsung está processando uma fornecedora do display da Apple. A Apple falou, não tem nada a ver com isso, pra gente não muda nada, mas aí tá proibido de importar. Tá uma confusão, né? Mas de acordo com a Apple, isso aí não vai bater nela. Então a gente pode passar por isso, mas isso aconteceu, né? Só para o pessoal saber que rolou. Mas curioso, ela dá esse tipo de foco, né? Claro que não vai ser um iPhone com uma tela fosca, tipo o... Como é que chama lá a opção que dá pra colocar Nano Texture. Nano Texture? Sei lá, né? Tinha uma história de que o iPad talvez fosse ganhar Nano Texture. Alguém podia talvez ganhar Nano Texture. Mas será? iPhones menos reflexivos nesse ano? O iPad já tem Nano Texture. O iPad Pro Ah, M4 tem a opção. O que de 1 tinha rumor é tera, não é? que
Você tem que comprar de 1 TB pra ter o Nano Texture. Se eu não me engano, o rumor é que vai... Ou já tem também um MacBook Pro com Nano Texture? Eu lembro mesmo de algum rumor de algum produto que ia ganhar... Ah, não, o MacBook Pro também ganhou Nano Texture, então é isso. Acho que nós estamos meio desatualizados com os rumores, Marcos. Os produtos já ganharam Nano Texture, mas eu até acho que talvez a Apple use o mesmo nome, mas não vai ser a mesma coisa, né? Até só por associação, né? Tipo, o iPhone Nano Texture, mas para quem já viu um display da Apple Nano Texture, ele é realmente bem fosco mesmo. Ele tem a tela assim, você consegue ver ela super fosca, e não é o caso aqui, não é que a Apple vai usar um vidro fosco, ela vai usar um vidro antirreflexivo que já tem no Galaxy S25 Ultra. Então, se você passar por uma loja da Samsung, compara o S25 Ultra com os que tiverem do lado, porque o Ultra é o único que tem. E ele é muito legal, porque eu já vi pessoalmente, ele não perde aquele brilho do vidro glossy, que é isso, eu mesmo tenho o Studio Display que também tem a versão non-texture normal. Eu prefiro a normal porque eu gosto desse aspecto glossy, né, com as cores mais vibrantes que você perde um pouco no vidro fosco. E esse vidro que Uhum. a própria Samsung já usa, é um vidro que tem esse aspecto glossy, mas ele consegue esconder muito bem os reflexos. Então, deu a entender que é esse tipo de vidro que a Apple vai usar na linha Pro desse ano. E é isso que, assim, vendo a linha Pro, né, tudo que vazou até agora, parece que vai ser mais um ano de atualização incremental, né? Eles vão botar aquela barrona de câmera atrás, mas tirando isso, não parece que vai mudar muita coisa. O chip que vai ser 20% mais rápido, a câmera que vai aumentar alguma coisa no sensor e essencialmente não vai mudar muito. Então, acho que eles estão tentando buscar, né, outras coisinhas que possam melhorar ali a experiência de uso, e tirar reflexo da tela com certeza é um deles, principalmente para quem usa iPhone sob a luz do sol, né, em ambientes muito iluminados, que daí bate bastante reflexo. Esse vai ser um upgrade que eu fico interessado, porque, de novo, eu já vi em ação no S25 Ultra e faz diferença. Fica bem melhor de ler em certos cenários, então espero que tenha mesmo. Então, a gente quer saber de vocês também, então já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Agora pulando pro tal do iPhone Fold. Tá aparecendo mais informação, rumor, a ponto de que agora, né, não só isso existe de verdade, mas dá pra dizer mesmo, o lançamento deve ser no fim do ano que vem, que é o que tá aparecendo de notícia. E pela frequência das notícias, a timeline meio que fecha mesmo, né, com o planejamento da Apple, de início de produção e coisa assim. E eu escrevi recentemente lá pro 95 Mac sobre como esse dobrável novo da Samsung me fez entender, agora que ele parece um telefone e que, se você quiser, você desdobra numa tela maior, é melhor do que ter um telefone que, tipo a carteira do George Costanza, do Seinfeld, que mal fecha de tanta coisa ali dentro, assim, que era horroroso, né? Agora não, é só, entre aspas, um telefone e desdobrado ele vira o iPhone Air, tamanho iPad mini. Ok, né? Aí você tem o melhor dos dois mundos sem ter que abrir mão de um bando de coisas só porque para fazer ele fino, porque sim, né? E tem algumas informações que estão pintando. Primeiro, o macOS eu acho estranho, né? Ele vai ter um preço mais acessível. Não sei, não. Né? Mas se o iPhone Air, que o pessoal achava que ia ser um super caro, não, ele vai ser também um intermediário. A história agora é que ele vai custar US$ 1.800 em vez de 2 a 2.300, uma coisa assim. Tô zero convencido de que esse vai ser o caso, porque é um iPhone que dobra. Pensa na oportunidade que a Apple vai fazer a partir disso, né? Mas que ele vai ter mesmo esse hardware que vai ser super ultra fino de verdade. Então ele dobrado vai de 9 a 9,5 mm de espessura, o que é bastante até se você considerar. E ele, né, desdobrado, ele aberto, aí 4,5 mm, 4,8, aí de fato fininho mesmo. Isso é uma informação de um leaker chinês aí, famoso, que posta muita coisa, e muitas delas acabam virando verdade, então o pessoal acaba acreditando, né? Com base não só no Galaxy Fold novo, mas no que está pintando agora de informação um pouco, que eu acho que dá para falar que é um pouco mais certeira sobre esse iPhone dobrável, é uma coisa que começa a fazer sentido para você, ou você ainda olha e fala, tá, mas por que, gente? O que você falou agora do novo Galaxy, eu até comentei com o Rambo, é que foi muito essa sensação mesmo de que esse último Z Fold foi um acerto, porque os dobráveis eles sempre vinham com algum compromisso, né? No sentido de, tá, legal, ele dobra, mas a tela da frente era minúscula. Eu lembro, chega a ser ridículo, assim, que era
um filetinho de tela na exterior, o telefone tinha um monte de borda, era super frágil. Com o tempo eles foram arrumando. Esse Z Fold 7 parece que, não que era um protótipo, mas parece que saiu daquela fase de protótipo que era um telefone para curiosos, para entusiastas. Não, ele fechado, é fininho, tem a tela frontal de um outro Galaxy qualquer que você compra e usa como se fosse quase um Galaxy Ultra. Tela grande com borda fininha que você consegue realmente usar na proporção de um telefone normal. Abriu, ele tá super fininho também, ganha tela maior. A Samsung conseguiu melhorar várias coisas nessas últimas gerações. Então, olhando para ele agora, falo, nossa, agora parece que foi. Vejo ainda aquela super utilidade nos dobráveis, é questionável, é legal, mas eu também consigo viver muito bem sem no momento, né? Mas vendo o que a Samsung conseguiu, me parece que a gente chegou num ponto que os dobráveis eles estão mais maduros, né, para serem usados por pessoas normais e não só por entusiastas de tecnologia. Porque agora mesmo, se eu não me engano, o novo Z Fold ele consegue ser mais leve do que o iPhone 16 Pro Max. Pouca coisa, Uhum. mas ele é mais leve do que o iPhone 16, do que o iPhone 16 Pro Max. Até achei aqui. Ele pesa 215 gramas, né? E o iPhone 16 Pro Max pesa 227 gramas. Então ele consegue ser mais leve, sendo maior, tendo não a tela que abre. E de espessura também. Ele dobrado tem 8.9 de espessura. O iPhone 16 Pro Max tem 8.25. Então tá chegando quase no mesmo nível de um telefone convencional. Tem rumores até que o iPhone 17 vai ser mais grosso por causa de uma bateria maior, então vai ficar meio aí equivalente. Com os rumores se intensificando, dá a entender que realmente a Apple chegou num estágio que ela decidiu que ela vai lançar isso, né? Cada vez mais temos fontes diferentes falando que a ideia é lançar no final do ano que vem. Eu ainda acho um pouco otimista. Eu Né? apostaria 2027, mas as fontes estão sendo bem otimistas em falar ano que vem. Eu vou continuar com a minha aposta em 2027. Mas dá a entender que a coisa tá chegando, que a coisa tá andando lá dentro, que o projeto avançou e que não é mais só um projeto, né? Que já virou mesmo o desenvolvimento de um produto. Eu acho que a Apple tem chances de fazer um produto bacana, principalmente pelo software. Eu já testei os dobráveis, novamente, vivo bem sem, mas achei legal, é bacana ver, né? Nossa, é um celular que dobra. Mas sinto falta, né, do iOS. E a Apple tem, como o Marcos mesmo publicou lá no 95Mac, tem feito otimizaçõezinhas no iOS, APIs novas, já para flexibilizar ali como os aplicativos se comportam. A Apple mudou o formato de janelinhas no iPadOS, então pode ser que essas janelinhas venham para esse iOS Fold eventualmente. Acho que a Apple tem potencial para fazer algo bacana em termos, né, de integração de como a coisa funciona num possível dobrável. Então eu fico curioso para ver. Não sei se eu já compraria um logo de cara, mas quero ver o que a Apple vai aprontar, principalmente depois de esperar tantos anos. Porque é o que até o Uhum. Gurman comentou na coluna dele. Quando a gente pega, a Apple sempre espera para fazer melhor, né? Mas quando a gente pega o iPhone, o iPad, ela esperou, mas não esperou tanto, né? No caso agora do dobrável, já faz uns bons anos que a Samsung está tentando. Então espero que nesses bons anos a Apple tenha estudado muito para chegar batendo de frente ali com uma coisa legal, né, para os consumidores. Sim, você tem que ter o que dizer. Se você for dizer alguma coisa, é tipo filme, né? Fala, a continuação do tal. Você olha e fala, nossa, não precisava desse filme, você não tinha nada pra dizer e você fez o filme mesmo assim. Vamos ver se não vai ser esse o caso desse iPhone. Também tô achando otimista, né, ano que vem. Tem duas coisas que eu acho, assim, otimista mais possível. Primeiro é esse novo Vision Pro lançado esse ano ainda, com um chip atualizado, né? Você, entre muitas aspas, só trocar o chip, né? Não é só isso, mas é só isso. Então, ok. Não sei se mexe no preço, teria que mexer no preço. Se ela quiser fazer um estardalhaço, faz, sabe o quê? 1999. Cai de 3.500 para 2 paus, ainda assim vai doer, mas é mais aceitável. Ela não vai fazer isso. Pode baixar para uns 3, 2.500. Se ela quisesse muito desovar o estoque, e já que foi o que foi, bota a 2.
O pessoal do 13500 vai ficar bravo, mas já faz o quê? Um ano e meio, né? E se vocês nem usam mesmo, tá bravo por quê, né? Então, não sei. E esse rumor desse iPhone dobrável pro ano que vem. Mas é aquilo, né? Conforme for aparecendo mais rumor, mais vazamento, a gente vai se acostumando com a ideia de que ele pode existir mesmo, a gente começa a acreditar mais que ele pode sair mesmo lá pro fim do ano que vem. Mas o que a gente viu recentemente, né? Ah, agora atrasou, agora, puxa, a timeline slipped pra no ano seguinte. Vamos ver, né? Agora teve uma notícia que pintou nesse fim de semana que eu achei curiosa sobre iPads, pra gente finalizar aqui o episódio, que veio lá do Gurman dizendo que os iPads Pro M5, essa próxima versão, devem ter duas câmeras na parte da frente para poder ter uma câmera centralizada no topo, pode ser deitado ou de pé. É um rumor meio antigo, né? Já tinha aparecido algumas vezes um rumor a respeito disso, e agora o Gurman disse que já vem agora, entre aspas, nesse próximo iPad Pro, né? Pois é, fiquei intrigado com essa ideia de ter duas câmeras, né? O Gurman até fala ali na coluna dele que é a ideia porque quando o iPad tinha a câmera, né, orientada ali para vertical, o pessoal que usava o iPad como um computadorzinho no tecladinho reclamava que a câmera era descentralizada. Agora que mudou a câmera para horizontal, o pessoal que gosta de usar o iPad em pé está reclamando que a câmera está descentralizada para eles. A solução, coloca a câmera dos dois lados. Eu não sei se. Eu entendo, né, o sentido disso, mas ao mesmo tempo me parece um gasto desnecessário de hardware, né? Gastar com duas câmeras, sendo que. Enfim, né? Vamos ver. Até o Gurman lembrou que lá no primeiro iPad tinha um protótipo que a Apple colocou dois buraquinhos de dock, né? Em cada lateral, para quem quisesse usar o iPad de pé ou quisesse usar deitado, e no fim das contas, o primeiro iPad você só conseguia docar ele de pé, tinha aquele tecladinho que o iPad era na vertical, era até estranho, mas a Apple internamente cogitou já essa ideia de fazer duas entradinhas, e essa da câmera até parece. Claro que a câmera é mais discreta, né? Um buraquinho preto ali que no dia a dia até passa despercebido, mas me pergunto se isso vai pra frente mesmo ou se é só uma ideia que alguém ventilou lá dentro da Apple, chegou no Gurman e talvez nem veja a luz do dia, mas curioso, não sei o que pensar. E tirando isso, o próprio Gurman fala que não espere outras mudanças para esse iPad. Ele talvez tenha isso, um chip M5 dentro e acabou. Até porque o iPad Pro M4 já foi redesenhado, ficou mais fininho, então agora vão aí uns bons anos até a Apple mexer no design de novo. Isso está me lembrando um rumor muito antigo, uma vez de que o iPad ia ter duas entradas de carregamento. Uma para você usar no modo retrato, uma para você usar no modo paisagem. É a mesma coisa, agora com câmera, né? É curioso. Para quem usa o iPad e sentiu falta da câmera quando eles se posicionaram, conta pra gente como é que tem sido a experiência de vocês, se vocês acostumaram, se vocês vão deixar de comprar o próximo iPad se a câmera... Sabe, porque no fim das contas é isso, né? Cada adição do sistema você calcula o quanto você vai perder de vendas se você não fizer isso, e o quanto vai ganhar de venda se compensa o gasto que vai ter para adição, né? É o básico, senão o que estamos fazendo, né? Então é interessante porque é isso, você essencialmente vai acrescentar um elemento que metade das pessoas não vão usar, porque estão usando a outra câmera, estão satisfeitas com ela, mas assim, né, nem todo mundo usa todo o hardware que vem todo o aparelho do mesmo jeito, né? Aí entra a conta de quantos vão usar, etc, etc. Então eu achei bem interessante esse rumor, que se a Apple não dá a opção de software, vai dar de hardware. Se ela não bota o botão ligar ou desligar alguma coisa assim, né, que as pessoas talvez não gostem, vai deixar duas câmeras, né? Ela conseguiu fazer uma câmera pela metade do preço, para ela não ter nenhum impacto na produção, né? Tudo sobre essa história eu achei muito curiosa, mas também a boa notícia é o quê, né? Se você estava esperando atualizar a linha do iPad Pro, quando começa a aparecer rumor assim, acho que dá para ter mais certeza ainda do rumor antigo que ele ia sair mesmo aí, mais pro final do ano. Deve ser num evento de outubro, né? Teve o Scary Fest há uns anos, né? Que saiu o É. Mac. Os Macs. Teve iPad nesse ano ou não? Não, foram só Macs, se eu não me engano. Geralmente ela faz o evento do iPhone e não faz iPad junto. É iPhone num evento e no mês seguinte, ou Mac e iPad, ou só iPad, ou só Mac. Não sei se já teve iPad só, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ponto é, mais pro fim do ano, vamos ver se vai ter mesmo essas duas câmeras. Eu tô achando muito curiosa. A não ser que, sabe o quê? Não sei nem se daria pra fazer isso, né? Ele também ajudar a fazer vídeos espaciais. Você tem dois pontos de vista, mas é muito distante um do outro, né? Não é que nem os olhos
A câmera que faz a função de olhos, né? Que tem um pertinho do outro e com isso só você tem uma, uma distância suficiente para você fazer um 3D, né? Sei lá, tô viajando aqui. Mas duas câmeras abrem algum tipo de possibilidade. O que é, a gente pode ver com a Apple, se ela vai tirar proveito disso ou não. Agora, Felipe, para finalizar o episódio, será que nessa semana, finalmente, é o que, a terceira ou quarta semana seguida que a gente fala, será que vai ter? Talvez tenha, mas será que vai ter? Parece que agora vai, né? Porque a gente especulou que ia sair na semana passada, não saiu, mas historicamente o beta público sempre vem depois do beta 3, então algo deve ter rolado ali para não ter saído. Supostamente eu chutaria que entre hoje e amanhã sai o beta 4 para desenvolvedor, e aí lá para quarta-feira, até o Gurman falou isso, né? Que por volta do dia 23 deve sair o beta público com base nesse beta 4. Óbvio que a Apple não comenta nada, que é beta, né? Ela não tem por que também ficar comentando, mas eu chuto que não saiu antes, porque no beta 3 a Apple chegou a mexer lá no Liquid Glass, fez aquelas alterações, que teve gente que gostou, que não gostou. Eu acho que eles ficaram meio com receio, quiseram refinar mais a coisa antes de soltar para todo mundo, e por isso que ainda não saiu o beta público, né? Porque eles querem dar uma mexidinha ali antes de soltar para todo mundo, então esse deve ter sido o principal motivo para ter segurado esse beta, mas provavelmente essa semana sai, entre hoje e amanhã, um beta novo de desenvolvedor, lá para quarta-feira, o primeiro beta público. Teve uma coisa que eu até comentei no ADT na semana passada. Que bom que o beta público, pelo menos do macOS, não saiu. Porque não tá inutilizável, mas tá muito chato. Tem umas coisas, ele para de funcionar assim. O Command Tab não funciona direito, você aperta, não vai, aí você solta, ele pensa um pouquinho, aí ele vai. Aí você já apertou de novo, aí ele foi e volta pra onde você tava, aí você tenta fazer de novo, aí não vai. Tá chato esse tipo de coisa. O trackpad, né, de fazer os movimentos passar pelos spaces também, tá bem lento, bem demorado, não registra toque. Então, que bom que esse beta não saiu. Hoje, se eu fosse dizer, eu não recomendaria quem for mané que nem eu, quiser instalar no Mac principal de trabalho, não recomendo, porque você perde muito tempo brigando com o sistema para coisas tipo pular de uma tela para outra, que não deveria acontecer. Então, no iOS, pelo menos para mim, a minha experiência aqui, tá bem mais sob controle, mas o meu iPhone é mais velho, eu não sei se iPhones mais novos tem mais coisa para quebrar, né? Então, no 13 Pro Max, tá beleza. O único problema que eu tô é na lock screen, que eu tenho, sei lá, tipo 50 fotos selecionadas, ele faz o rodízio uma vez a cada dia de umas 3, 4, assim. E tem uma que tá quebrando o sistema 3D dele, que não funciona, e aí ele zera e começa a contar. Então, é isso. Mas de estabilidade. Bateria tá com consumo alto, mas isso é... Você tem que partir dessa premissa, né? Que vai consumir muito mais bateria mesmo. Mas o do Mac, eu tô contando as horas para instalar o Beta 4, porque o 3 tá chato. E aí fica aquela coisa, né? Será que lança o Beta 4 na segunda-feira, lança o público baseado no Beta 4 na quarta-feira? Que risco. Ou você faz baseado no Beta 3 que tá ruim? Que ruim. Então e agora, né? Se quem tiver muito ansioso, instala. Mas talvez seja prudente você esperar para ver o que as pessoas vão falar, se dá para usar, se não dá. Aí vocês instalam para não se arrependerem num dia de correria de trabalho, você perder um prazo porque o Mac não te deixa acessar o Safari assim que você precisa, sei lá. Tem essas questões. O Mac aqui também tá com uns bugzinhos meio chatinhos, então espero que tenha um beta logo pra corrigir. E eu fico curioso também com essa questão do Liquid Glass, que repercutiu muito com o beta 3, que a Apple fez alguns ajustes, diminuiu algumas transparências, então me pergunto se nesse próximo beta terão mais ajustes, se esse foi um dos motivos dela ter segurado, se ela vai voltar a trazer alguma coisa. Eu particularmente acho que não, acho que ela vai seguir pelo caminho da legibilidade, então a tendência é realmente ela equilibrar um pouco as coisas. Mas vamos ver, né? Repercutiu bastante, então fico curioso também, né? Não só pelas melhoras de estabilidade, mas também para ver se ela vai mexer em algo relacionado à interface. Eu acho que ela vai acabar voltando. Sim, ela começou no Liquid Glass 10, agora tá no Liquid Glass 5. Eu acho que não vai ficar no 5, ela vai voltar um pouquinho para um meio termo, que não tá feio, não tá ruim, mas eu acho que ela nem chamaria de Liquid Glass se ela tivesse lançado esse e não o que ela anunciou na WWDC, né? Porque ficou mais fosco mesmo. Muito, assim, sendo muito sincero, muita gente nem ia perceber
que tava o mais glossy e tá menos glossy agora, que ele tá um pouquinho mais fosco. Não mata o propósito do redesign, não é esse exagero todo, mas eu também não achava tão... Tirando coisas óbvias, você descia a central de controle e tava tudo transparente e misturava. Aí sim, tá errado, né? Mas eu não achava esse caos todo que as pessoas estavam achando. Do jeito que ficou agora, tá ok, tá um frostzinho, né? Tá um vidro jateado, sei lá. Mas eu acho que não vai ficar assim não, porque é muita derrota, né? Todo o trabalho, passou um ano inteiro redesenhando o negócio pra lançar, e aí 2 betas depois você volta metade atrás, não sei. Eu prefiro que ele vá pro... Se tá no 5, volta pra um 7, e eles estão com tempo ainda de ir ajustando mesmo o visual no sistema em todas as situações, não só do que eles testaram lá, pra deixar bonito. Vamos ver, né? Mas, sei lá, tô torcendo pra um pouco mais de Glass, no Liquid Glass do próximo beta. Vamos ver se isso vem. Tem até um pessoal falando, o ideal seria ter um ajustezinho pra você escolher. Eu acho que não é a cara da Apple fazer isso. O que eles poderiam fazer é o que você falou mesmo, né? Encontra um meio termo, e aí quem quiser usar o Frosted vai ganhar acessibilidade, diminui as transparências, que daí ele fica, né, bem mais opaco para melhorar a legibilidade. Mas tô curioso para ver o que vai rolar aí nesses próximos betas. A Apple ainda tem um tempinho mesmo, porque a gente está aí no finalzinho de julho, vai ser o primeiro beta público. Geralmente, ela termina internamente, né, isso? Ela termina o iOS novo ali para o dia 20 de agosto, mais ou menos. Porque daí ali o iOS tem que estar pronto para ela rodar esse firmware nos iPhones da fábrica. Então, ela tem um mês para fazer alguns ajustes finos, porque depois acabou, né? É mandar para a fábrica e aí corrige com o 26.1, 1.2, essas atualizações que vão vindo. Então, essa fase agora, ela com certeza vai pegar muitos feedbacks da galera que vai testar o beta público, vai tentar fazer mais alguns ajustes para, né, reta final daqui para frente. Uhum. Sobre os sliders, eu lembro quando falaram, né, vai ser redondo o ícone, vai ser o quadrado com as bordas arredondadas. Não, bem que sabe o que ela podia fazer? Deixar um slider, a pessoa escolhe o quanto arredondado. Gente, pelo amor de Deus, não, né? E mesmo esse lance dele ficar mais ou menos fosco, sei lá, eu acho que quando tem a ver com design, você faz uma escolha e se compromete com essa escolha. Porque senão o que você tá fazendo? Né? Que nem, sei lá, um filme. Você não escolhe um filme, né, um slider se você deixa ele mais comédia ou mais drama, se você quer mudar o diálogo. Não, o filme é o filme. É o que a pessoa, criativamente, decidiu que era o melhor caminho para essa criação que ela estava fazendo, que ela tinha na cabeça dela e queria compartilhar com o mundo. Tudo bem que o iOS, o sistema, você mexe para trabalhar. Essa comparação não fecha 100%, mas eu acho que é uma decisão criativa, você tem que se orgulhar dela a ponto de você falar, é isso. E não, se você quiser, não precisa ser assim. Tem isso, mas não precisa. Não, né? É o design com falta de... Né? Precisa fazer terapia, precisa se deixar mais assertivo ali, né? Então eu não sei se o slider seria a melhor opção, não, né? Mas é claro que isso é o que eu acho. Vocês podem dizer o que vocês acham indo em gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/afonte/161 ou também dando mais pedra nas notas aqui do episódio. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que recomendam, principalmente quem recomenda a fonte, ajuda mais gente que gosta de saber o que está rolando na Apple a saber o que está rolando na Apple. Obrigado a vocês que recomendam, a quem deixa review, avaliação também, que ajuda de uma forma ou de outra a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, seguir ajudando todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que rola em Cupertino. Valeu, Marcos, obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Pra Alura, apresento o IA Sob Controle, e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.